Paz, eu quero partilhar com vocês uma palavra que ela está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 40 ao 48, se vocês quiserem ler aí. Também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 20 ao 22, e em Marcos, no capítulo 5, no versículo 24 ao 34. E esta palavra ela fala sobre vencendo o impossível através da nossa fé. Irmãos, esta palavra ela fala sobre uma mulher, que talvez todos conhecem, uma mulher que estava doente, que tinha uma doença há 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, esta mulher, ou seja, a sua doença, fala na lei de Moisés, que está em Levítico, no capítulo 15, no versículo 25 ao 33. Pela lei de Moisés, toda a mulher que com o fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Ou seja, alguém que tocasse nela, essa pessoa, ela também era considerada imunda. Ou seja, tudo aquilo que tocasse numa pessoa que estava com hemorragia, essa pessoa ela era considerada imunda. A lei de Moisés dizia que essa mulher, quando estava com a hemorragia, ela tinha que ser afastada de tudo e todos durante os dias que tinha. E essa mulher, que está aqui na palavra, essa mulher já estava com esse fluxo de sangue há 12 anos. Então nós podemos entender que essa mulher, ela era considerada imunda. Ela era excluída da sociedade. Ela não podia frequentar sítios, ela não podia estar onde estavam muitas pessoas, ela não poderia estar na casa de famílias, na casa de amigos. Ela não podia. Ela era desqualificada para o casamento, conforme a palavra nos mostra em Levíticos, no capítulo 20, no versículo 18. Ou seja, essa mulher, se ela fosse casada, ela não podia se relacionar com o seu marido. Então nós vemos que essa mulher, ela era uma mulher rejeitada, uma mulher abandonada, uma mulher desamparada. Ou seja, ela tinha que viver sozinha. Ou seja, ela vivia separada de tudo e todos. Ou seja, ela era completamente debilitada. Ela estava há 12 anos doente. Ela era pobre, como a palavra nos Deus mostra que ela gastou tudo aquilo que ela tinha. Ela gastou tudo o que ela tinha, todo o dinheiro com os médicos, mas nunca foi curada. Ou seja, aquela mulher emocionalmente, ela era talvez completamente arrasada. Ou seja, aquela mulher, ela era, pela lei, ela era considerada uma mulher pecadora. Ou seja, por causa de ter um fluxo de sangue, ela era completamente considerada pecadora. E alguém, um dia, num estudo, perguntou a um médico o que significa uma mulher ter, durante 12 anos, não parar de deitar sangue. O que significa uma mulher realmente perder sangue durante 12 anos. Ou seja, isto foi há 12.000 anos atrás. Então, onde a medicina e a ciência não é o que era hoje. Então esse médico respondeu, a resposta desse médico foi: essa mulher, ela era extremamente fraca, essa mulher não tinha forças para se levantar, ela não tinha forças para trabalhar, ela não podia carregar pesos, ela não podia fazer grandes caminhadas. Ou seja, o seu organismo, o sangue não se renovava bem. A sua pele, ela era completamente seca. A sua pele, ela era flácida. Ou seja, ela era anêmica. Os seus músculos, eles se atrofiavam todos. E ela, provavelmente, o seu peso chegava a menos de 40 quilos. Então, nós podemos entender que essa mulher, talvez ela nem se olhava ao espelho. Ela não queria ver aquilo que ela se tinha tornado.
Então, talvez tu te sintas assim, pelo aquilo que tu és neste momento, pelo aquilo que a tua vida é neste momento, pelas lutas, pela tribulação. Talvez tu te sentes assim, porque te sentes sozinho, desanimado, abandonado. Mas aquela mulher, ela perdeu tudo. Ela perdeu dignidade, ela perdeu o seu corpo, ela perdeu talvez a sua aparência física. Mas ela não perdeu a sua fé. Ela não perdeu a sua determinação. Então, ela não desanimou. Ela, durante 12 anos, ela batalhou, ela não desistiu de vencer a sua doença. Nós vemos que ela gastou do seu dinheiro, ela gastou aquilo que ela tinha tudo, ela procurando os médicos. Mas ela acreditava na cura. Ela acreditava na cura. Ela acreditava, ela era determinada. E então ela foi até Jesus. Mas para ela ir até Jesus, alguém teve que falar de Jesus a ela. E então, se alguém falou de Jesus, ela teve que ouvir falar de Jesus. E eu, pela fé, eu consigo imaginar aquela mulher na sua casa. Alguém falou de Jesus e aquela mulher a pensar nesse Jesus que podia curar, nesse Jesus que curava. E então eu posso ver pela fé aquela mulher pensando. Aquela mulher dizendo para ela mesma: eu vou até esse Jesus, eu vou ser curada, eu vou tocar nesse Jesus e eu vou ser transformada. É hoje. Então nós podemos ver uma mulher vencendo o impossível através da sua fé. Ela pôs a sua fé e a sua fé foi viva. E a sua fé fez aquela mulher ser curada, fez aquela mulher ir até Jesus. Então nós vemos uma mulher que creu no seu milagre e ela foi curada. Então a pergunta é para ti e para mim: será que tu crês no teu milagre? Será que tu és determinado? Será que tu estás disposto a vencer o impossível através da tua fé para seres curado, para que o milagre se manifeste na tua vida? Será que tu estás preparado para vencer tudo e todos, vencendo o impossível através da tua fé? Será que tu crês no teu milagre? Será que eu creio no milagre? Aquela mulher creu e foi curada. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela decidiu se encontrar com Jesus. Ela acreditou e confiou naquilo que ela acreditou. Ou seja, ela foi convicta. Ela foi convicta, ela venceu as barreiras, ela venceu as lutas, ela venceu a sua dignidade, ela venceu a vergonha, ela venceu a multidão, ela rompeu a multidão. Nós vimos que aquela mulher, ela perseverou. Ela não desistiu, ela não olhou às circunstâncias, ela não olhou para as pessoas. Aquela mulher estava há 12 anos limitada. Ou seja, a cada dia ela piorava. Talvez os médicos, ela gastou tudo aquilo que ela tinha e os médicos diziam que cada vez ela estava pior. Mas aquela mulher, ela não olhou para os médicos, ela não olhou para o homem, ela olhou para Deus, ela creu em Deus, ela creu que Jesus tinha poder para vencer. Será que nós cremos? Muitas das vezes nós falamos, nós dizemos que acreditamos, mas nós não somos curados, nós não somos transformados por causa da nossa pouca fé. Aquela mulher não somente creu, como ela foi até Jesus, ela foi curada, ela foi transformada. Será que nós queremos ser transformados? Será que nós queremos ser mudados? Será que nós cremos na cura do impossível? Aquela mulher creu. Então aquela mulher perseverou. Aquela mulher teve fé. Ela somente acreditou que ela ia em direção a Jesus, ela se aproximasse de Jesus e tocasse em Jesus. Somente o tocar e ela seria curada. Foi somente isso que ela creu. E então a palavra nos Deus diz que ela foi curada. Então, resumindo, nós vemos que ela ouviu falar de Jesus. Então aqui nós podemos entender, irmãos, que o ouvir falar de Jesus é fundamental, é a parte mais importante de alguém, de poder receber a cura. Para alguém poder receber a cura, essa pessoa ela precisa primeiramente receber Jesus.
E alguém falou de Jesus para aquela mulher, ela já recebeu Jesus, como ela foi até Jesus e foi curada. Então nós vemos que é importante nós recebermos Jesus. Ou seja, quando nós recebemos Jesus é o começo de uma nova vida, é o começo de uma nova esperança, de uma transformação, da vida eterna, da vida em abundância. Então por isso nós precisamos falar do amor de Deus às pessoas, do poder, daquele que Ele é aquele que cura, que liberta e que salva. Foi isso que aquela mulher ouviu, e então ela foi curada. Então nós vimos que aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquela mulher foi de encontro a Jesus e ela tocou em Jesus, como a palavra nos mostra em Mateus, no capítulo 9, do versículo 21. A palavra dos Deus diz: se eu apenas lhe tocar nas suas vestes, ficarei curada. Será que nós temos? Será que quando nós buscamos Jesus, será que nós temos tocado Jesus? Irmãos, aquela mulher não somente tocou, mas como ela tocou de maneira diferente. Ela tocou de maneira sobrenatural. Ela não tocou de maneira normal. Ela creu, ela tocou de maneira especial. O seu toque, ela rompeu as multidões, ela rompeu as circunstâncias, ela rompeu o homem, ela rompeu a crítica daquele povo. Talvez aquele povo olhou para aquela mulher ali, aquela mulher imunda, aquela mulher pecadora, mas ela não olhou, ela não ouviu as circunstâncias, ela não ouviu aquilo que as pessoas pensavam dela. Ela foi e ela tocou, e quando ela tocou, ela foi curada. E então Jesus sentiu a virtude, Jesus sentiu o poder sair dele. E então Jesus pergunta: quem me tocou? E então nós vemos aqui os discípulos dele: mestre, quem te tocou? Não vês que a multidão toda te toca, toda te quer tocar, como tu dizes quem me tocou? Mas Jesus disse: eu sei que alguém me tocou e saiu virtude, saiu poder. Quem me tocou? E aquela mulher ali, aquela mulher teve que confessar, aquela mulher se confessou ali diante de Jesus. Aquela mulher confessou a sua situação, aquela situação de imundícia, aquela situação de enfermidade, aquela situação de doença na sua vida toda durante 12 anos. Ela se limitou a confessar o seu pecado. Ela se limitou a confessar que ela não podia nada sem Deus. Quando ela se entrega a Jesus, quando ela toca em Jesus, ela está a confessar que ela não pode fazer mais nada. Ela está a confessar que ela já não pode fazer mais nada, que só Jesus pode curar, que só Jesus pode transformar. Ela confessou o seu pecado. Ela confessou que não tinha poder algum para ser curada, mas ela confessou que Jesus tinha poder para curar. Daquilo que ela mostrou, quando ela toca em Jesus, ela mostra aquilo que é a sua convicção, ela mostra aquilo que é a sua fé. Então ela se prostrou e adorou Jesus Cristo. Ela colocou a sua situação de vergonha, da sua imundícia de pecadora de lado, e ela foi lá e recebeu o seu milagre. Será que nós estamos dispostos a deixar o que o homem pensa? Será que nós estamos dispostos a deixar aquilo que o mundo pensa de nós, aquilo que os irmãos muitas vezes pensam de nós? Será que nós estamos dispostos a quebrar tudo, a deixar tudo para trás para receber o nosso milagre e a nossa cura? Nós não podemos tocar de maneira qualquer, nós temos que tocar com fé. Nós temos que ir com fé e com ousadia, com determinação, que vamos e vamos ser curados, que vamos e vamos ser transformados, tal como esta mulher. Então, se nós queremos ser mudados, se nós queremos ser transformados, se nós queremos que Jesus mude a nossa vida, nós precisamos seguir os passos desta mulher. Quais foram as consequências da atitude daquela mulher? Irmãos, aquela mulher foi curada. Jesus curou aquela doença. Jesus devolveu a dignidade àquela mulher, aquela dignidade que foi tirada há 12 anos atrás, por causa daquela imundície. Jesus lhe devolveu a paz e Jesus lhe salvou. Então, é tudo isso aquilo que Deus quer fazer na tua vida.
Eu não sei quem tu és, mas eu sei que Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer fazer aquilo que fez na situação desta mulher. Talvez tu te sintas triste, talvez tu te sintas imundo, talvez tu te sintas pecador, mas vai até Deus. Não te sintas perfeito, não esperes o perfeito de Deus. Não esperes o perfeito, porque nunca estarás perfeito. Tu nunca estarás pronto. Talvez aquela mulher não estava pronta, aquela mulher não era perfeita, aquela mulher era pecadora, mas ela foi até Deus. Ela reconheceu a sua limitação, ela reconheceu o seu pecado e ela foi e recebeu a sua cura. Ela recebeu a sua salvação. Então vai até Jesus, vai até Jesus, caminha como esta mulher, Jesus, rompa a multidão, deixa a dignidade de lado, deixa o que o homem pensa de lado, é somente tu e Deus, é somente tu e Deus, não a multidão, mas é entre ti e Deus, o negócio é entre ti e Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus, como a palavra, como o Senhor Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, nós precisamos de crer. Vencendo o impossível através da fé. Aquela mulher venceu o impossível e foi curada, foi transformada. Então, vai até Jesus. Confia em Jesus, confia no poder de Jesus. Põe a tua fé em Jesus. Vai até Jesus, mas vai não só por ir, mas vai com fé, vai com determinação, vai com ousadia e vai receber o teu milagre, vai receber o teu milagre. Deus tem milagre, Deus tem mudança, Deus tem transformação na tua vida, então vai. Jesus tem poder para fazer aquilo que Ele fez. Deus é o mesmo. O homem muda, o mundo muda, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus daquela mulher é o nosso Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Então vai e recebe o teu milagre. Caminha como aquela mulher. Aquela mulher, ela foi bem-aventurada. Também tu serás bem-aventurado ou bem-aventurado se tu seguires o caminho que aquela mulher. Rompa as barreiras, rompa a tua fé e ser convicto naquilo que tu acreditas e naquilo que tu crês. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Que o Espírito Santo possa realmente trazer a revelação à tua palavra. Tu precisas entender. Tu precisas realmente romper a fé. Romper aquilo que tu acreditas e ser mais convicto naquilo que tu acreditas. Que Deus te abençoe. Que Deus te fale ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.